Convido agora Ives Correia para falar sobre o tema Ações de Inteligência e suas efetividades no combate ao crime organizado. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui, palestra aqui especial, cumprimentar meu amigo aí, depois da corregedoria, permissão para falar, né? Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs aqui da Polícia Civil, para mim é uma grande honra e satisfação estar aqui em mais um evento aqui do nosso querido Carlos Clóvis. É interessante dizer que o meu sonho era justamente isso aqui, ver tanta gente da segurança pública, tantos colegas, delegados, investigadores, escrivães, colegas aí da Polícia Penal, da Polícia Militar, justamente enveredando para o meio acadêmico. Eu digo porque a gente sempre percebeu, quando fazia faculdade, que os alunos ouviam muito sempre os advogados, os promotores, os juízes, e escutavam muito pouco de quem? Dos profissionais da segurança pública, dos profissionais da ponta, daqueles que estão diariamente na labuta, encarando o crime organizado, encarando o tráfico de drogas, os homicidas, os estupradores, etc. Então é muito importante entender a visão de quem está na prática. Então isso é muito bacana, eu fico muito feliz em ver vários amigos, vários colegas aqui falando também aí no meio acadêmico, tranquilo? Vamos que vamos? Então, assim, basicamente o meu tema aqui é ações de inteligência buscando a efetividade contra o crime organizado, mas assim, antes de qualquer coisa, eu quero deixar meus contatos aí, Instagram, tem meu telefone aí também, o WhatsApp, quem precisar é só acessar o QR Code aí, eu vou deixar também a palestra aí disponível para os senhores e as senhoras aí, se quiserem também, tiver qualquer dúvida, quiser conversar comigo também, podem me chamar, que a gente vai trocar sempre uma ideia aí, tranquilo? Beleza? Meus amigos, basicamente, a importância da inteligência. Inteligência hoje é tudo, é primordial, inclusive é um dos pilares aí, tanto do delegado-geral como do secretário de segurança, porque sem inteligência a gente não consegue, de fato, chegar na efetividade contra o crime organizado. Então, hoje a gente consegue alcançar diversas lideranças criminosas, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, etc., por conta de técnicas de inteligência. Então, assim, a gente busca a localização precisa e coloca os colegas do tático operacional na cara do gol. Então, isso é muito importante, muito importante. Então, a gente tem uma dificuldade hoje grande em relação à interceptação telefônica. Por quê? A interceptação telefônica, hoje a gente sabe que todo mundo fala o quê? Em WhatsApp, né? Então a gente não fala mais na ligação comum. Então isso dificulta, logicamente, o trabalho da polícia em relação à interceptação telefônica. Por outro lado, a telemática, quebra de nuvem, etc., é essencial para a gente alcançar esses autores. Então, a gente consegue evoluir muito nesse tipo de trabalho também, de extração de dados, com Celebrate. Também já ouviram falar no Celebrate? O que é o Celebrate? Aquele extrator de dados. Isso é lógico, a gente fala aqui no meio acadêmico, no meio policial, mas isso a gente não pode sair divulgando. Eu lembro que teve uma policial federal, velho, que estava no YouTube explicando, como funciona o Celebrate, como funciona a técnica de inteligência. Eu te pergunto, você pode divulgar para qualquer pessoa esse tipo de técnica? Pode? Lógico que não. Por que não? Porque o crime organizado ele está o tempo todo também se aprimorando e está contratando pessoas para poder burlar esses sistemas. Entenderam isso que eu estou falando? Então a gente tem que ter muito cuidado a forma como divulgar. Tanto que nas operações, quando a gente deflagra as operações, não é recomendável que a gente fale o quê? Como a gente chegou naqueles indivíduos. Perceberam? Não é recomendável. Não, que eu peguei o cara, velho, no iFood. O babaca falou, pediu o iFood, eu fui lá e vou ficar enlouquecido aqui, nesse espacinho aqui. Eu fui lá, peguei, mandei para o iFood me deu o mapa e me deu a localização dele precisa. Eu vou falar isso? Eu vou falar isso no release? Eu vou falar isso numa entrevista? Não, porque isso vai prejudicar as futuras investigações. Perceberam? Viram um absurdo quando mataram aquela juíza no Rio de Janeiro, aquela juíza, que aqueles policiais militares envolvidos, lembra dessa juíza? Esqueci o nome dela agora. E aí o Fantástico, velho, fez uma reportagem bem direcionada, falando como foi que ocorreu, quebra de herbe,
mostrando tudo certinho. Isso é certo ou errado, meus amigos? Eu te pergunto, isso é certo ou errado? Divulga. Totalmente o quê? Errado, equivocado, porque quando você divulga isso, o que que o cara vai fazer na próxima vez? Ele vai levar celular? Ele vai levar celular para executar a autoridade? Vai levar ou não vai levar? Bora, tomar um café? Querem ir para o forró lá embaixo? Porra, eu vi, eu fui ali, é aqui mesmo, quando eu cheguei, o forró de criança. Mas assim, meus amigos, é lógico que não é prudente você divulgar esse tipo de informação, infelizmente acontece o tempo todo, beleza? Então a gente tem que ter esse cuidado para poder aí não tomar o bypass do crime organizado. Vamos lá, rapidão. Então aqui, ó, fundamento aí estratégico, a inteligência representa o pilar central, né, das operações de segurança modernas, né, abordagem proativa e especialização contínua. A gente está sempre tendo que avançar aí nesse processo. O cenário atual do crime organizado na Bahia. E aí, o crime organizado na Bahia está tranquilo? O que vocês acham? Cada vez mais chegando fuzis aqui, né? Cada vez mais se aproximando de quê? De qual realidade? Quem sabe do Brasil aí? Rio de Janeiro. Eu fui 13 anos policial civil no Rio de Janeiro, né, na capital. Meus amigos, na época que eu estava lá no Rio de Janeiro, o que acontecia? A gente não conseguia, às vezes, realizar, às vezes não, quase sempre realizar intimações em determinados bairros, intimações ou qualquer tipo de ação, porque tinha que ter sempre uma mega operação para entrar nos determinados morros. Então, assim, e hoje está muito pior, sobretudo após decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, limitando aí o campo operacional, né? Não pode usar helicóptero, não pode usar isso ou aquilo, não tem que ser, né, a operação tem que ser divulgada assim, assado. Assim, meus amigos, é lógico que você tem um complicador por conta dos moradores, mas eu te pergunto, isso tudo fortaleceu ainda mais o quê? O crime organizado. E outra coisa, narcocultura. Tem acompanhado essa questão da narcocultura agora? Viram esses MCs aí, esses rappers? Nada contra, velho, MC, nada contra, mas assim, isso, na verdade, está ganhando um espaço absurdo. E o que acontece? Eles estão divulgando, se vocês olharem bem, e estimulando as novas gerações a entrarem o quê? No crime organizado. Então, por que eu estou falando aqui de inteligência e, sobretudo, focando na inteligência, buscando a investigação até financeira? Porque ou a gente ataca o patrimônio do crime organizado, ou a gente vai ficar o quê? Num ciclo de violência constante e que jamais irá finalizar, irá cessar, irá acabar. Por quê? Porque vejam, meus amigos, por mais que a gente prenda, por mais que a gente neutralize esses indivíduos, o que ocorre, logo na semana seguinte, já tem o quê? Um grupo para poder entrar e tomar o lugar daqueles indivíduos, é ou não é? É ou não é? Então, assim, eu me lembro que um bairro aqui, quando eu estava titular da DTE aqui no Draco, aí o que aconteceu? A gente fez uma operação aqui num bairro, pegamos várias lideranças, pegamos os principais, os gerentes, e aí, meus amigos, eu te pergunto, adiantou alguma coisa? Não adiantou. Na semana seguinte, já tinha lá os sucessores daqueles camaradas. Até porque eu digo sempre, velho, se tem muito tráfico de drogas, eu te pergunto, tem muito ou pouco usuário? Fala para mim. Hein? Tem bastante usuário. E na opinião de vocês, o usuário financia esse caos que está aí ou não financia? Fala para mim. Hein? Com certeza financia esse caos que está aí. E eu te pergunto, logicamente, a política criminal para o usuário é uma e a política criminal para o traficante é outra. É ou não é? Mas aí é engraçado, né? Eu acho interessante quando o Supremo começa a querer limitar. Não, tantos gramas vai ser tráfico, tantos gramas vai ser usuário, até o dia que quem é preso, algum ator, né? Algum ator aí famoso, ou alguma autoridade famosa é presa, aí o que ocorre? Não, vamos aqui então flexibilizar. Se ele está aqui com uma quantidade um pouquinho maior, como aconteceu há um tempo atrás, aí o que o Supremo falou? Não, mas era para... ele estava tirando férias, ele estava viajando em férias, então ele estava levando estoque de maconha ou de cocaína para poder utilizar. Perceberam isso? E aí cai numa ideia
De quê? Dos crimes de rua e os crimes de cifras douradas ou de colarinho branco. Então, o tratamento é completamente diferenciado. É ou não é o tratamento? Completamente diferenciado. E aí você tira, por exemplo, quando você vê crimes contra a ordem tributária. E eu estou disparando que nem metralhadora porque tem que ser rápido, senão meus amigos ali vão me acabar. O que acontece? Crime contra a ordem tributária. Qual é a limitação aí do princípio da insignificância? Para o STJ e para o STF? 20 mil reais, não é isso? Beleza, mas vamos lá. Aí tem aquela questão do arrependimento posterior. O camarada furta ali uma carne, né? Eu digo numa açougue, etc. tal. Aí ele quer devolver, porra, não, eu vim aqui devolver. Aí ele devolve. Eu te pergunto, o arrependimento posterior, né, conhecido também como ponte de prata, eu te pergunto, nesse caso, quando ele devolve, ele continua a responder ou não? Pelo crime? Continua a responder, sendo que ao final do processo ele vai ter simplesmente o quê? Uma causa de diminuição da pena, uma minorante. Agora o camarada desviou bilhões, trilhões, aí tem o inquérito todo policial, depois tem o processo todo penal, aí transita em julgado. Perceberam? Se eu falo transita em julgado, significa o quê? Cabe mais recurso? Não cabe mais recurso, ou seja, chegou a estar no Supremo. Aí ele fala assim, não, agora eu vou devolver essa grana que eu desviei aqui. Olha que interessante. Aí eu te pergunto, o que o Supremo fala? Quando o camarada devolve ali o que sonegou, etc., extingue ou não a punibilidade? Extingue a punibilidade. E eu te pergunto, quem sonega bilhões, trilhões, etc., é o pobre? É o rico. É o cifra dourada, é o colarinho branco. Entenderam isso? Então daí você já tira que o tratamento é diferenciado. E digo sempre, a culpa não é da polícia. A culpa não é da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos policiais penais, da PRF e da Polícia Federal, do caos que aí está. Eu digo assim, a gente entra como última rácio, como última razão, quase como direito penal, perceberam? Por que eu estou falando isso? Porque quando tudo deu errado, é engraçado, as pessoas falam, não, tem que ter educação, tem que ter saúde, lógico que tem que ter, ninguém duvida disso, mas eu te pergunto, a polícia entra o quê? Quando tudo isso deu errado. A educação deu errado, saúde deu errado, família deu errado, não segurou a semente do mal, e aí o que acontece? A gente vai entrar para poder fazer aquele trabalho de curto prazo, qual seja, de buscar as cautelares devidas e prender esses indivíduos, e logicamente se eles confrontarem com a polícia, neutralizar eles, perceberam? Então aí é o trabalho basicamente da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, entenderam isso? Agora é a última razão de ser, não a prima ratio, entenderam, gente? Então eu digo sempre isso porque eu percebo, né, em congressos com o Ministério Público, Judiciário, etc., muito se tem mania de atribuir ao caos a segurança pública, a polícia civil, polícia militar, etc. E não é. Por que eu digo isso? A gente prende pra caramba. Aí começa aquela história também. Prende mal. Só vou dar essa. Prende mal como? E como é que é prender bem? Vamos lá, né? Ensina lá como é prender bem. Porque assim, a pessoa está lá desesperada, refém. Porque assim, tem isso também, né? Não, se eu entro na casa, porque eu achei 1 tonelada de drogas na casa, mas eu ingressei sem mandado, mas eu achei 1 tonelada de drogas na casa, isso vai ser legal ou vai ser ilegal? Essa entrada da casa, vai ser legal ou ilegal? Hoje é o quê? Ilegal. Por que ilegal? Agora é interessante, né? Eu não tenho mandado. Aí eu te pergunto, o crime de tráfico, ele é um crime permanente ou não permanente? Ele a consumação se protrai ou não se protrai no tempo? Hein? E aí, meus amigos? É isso, é um paradoxo, porra, porque eles dizem que é crime permanente. E se é crime permanente e a consumação se protrai no tempo, e a Constituição diz que em situação flagrancial eu posso ingressar na residência, porque isso aí é legal. Agora, olha o exemplo, sabe por quê? É ilegal? Porque é droga. Besteira, droga, uma droguinha, 1 tonelada de cocaína, tranquilo. Entenderam isso? Agora, vamos para uma situação. Eu entrei na casa, chega lá, uma criança sendo estuprada.
uma criança sendo estuprada. Eu te pergunto, é legal ou ilegal o flagrante? Entenderam o que eu falei? Então, sempre dois pesos e duas medidas. E me preocupa muito isso quando no que concerne a droga. Porque tem umas decisões também esquisitas, por exemplo, a PRF aborda o caminhão, aí no que aborda o caminhão, acha ali muitas drogas ali embaixo do caminhão. Aí o juiz fica perguntando assim, como é que você sabia se era rapadura ou se era cocaína? Sabe? O juiz na audiência de custódia perguntando isso. Por quê? Para o juiz, a PRF estava desviando da função dela. Como que ela descobriu que ali embaixo tinha droga? Meus amigos, eu explico para vocês como é na prática. Digamos, eu e meus amigos aqui, a gente está numa operação de inteligência, de interceptação. Se a gente não quiser abrir essa operação, eu digo assim, que a deflagração não está o momento de deflagrar, mas de repente a gente tem informação lá que vai passar um caminhão lotado de armas ou de drogas, o que você faz? Ou você liga para um irmão da PRF ou para um irmão da Polícia Militar, velho, tem como você interceptar esse carro aí, esse caminhão, para poder não perder esse flagrante? Perceberam? E qual o problema disso? Zero problema. Concordam? Zero problema. Agora fica alguns juízes, pseudo-garantistas, porque para mim isso aí não é garantismo nenhum, é um garantismo talvez negativo, hiperbólico, monocular, ou seja, aquele exagero monocular para um lado, ou seja, o lado do demônio, que é o lado do demônio, do elemento do mal. Não olha o quê? A sociedade. Não olha a vítima. Perceberam? Então, assim, meus amigos, isso é o que a gente vive hoje em cenário jurisprudencial e crime organizado. Mas vamos lá, nada a ver aqui. Rapidamente, principais desafios do crime organizado, logicamente, adaptabilidade acelerada, sofisticação tecnológica. A gente percebe, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles estão trazendo guerrilheiros angolanos, enfim, pessoas experientes, pegando pessoas que saem também do exército, sabe? Armeiros, etc., contratando esses indivíduos para o tráfico de drogas. Outra coisa que o PCC tem feito também, e vocês já devem ter percebido, investido em alunos para estudar, investido em estudantes, eu digo para passar em concurso, seja para a área policial, para a área do judiciário, do Ministério Público, inserido em diversos setores. Já viram essa reportagem? Nesse sentido também? Então, assim, isso que o crime organizado faz, ele vai tendo tentáculo em tudo que é lugar. Daí a importância, repito, da investigação financeira. Por quê? Meus amigos, a investigação financeira é interessante, eu quero o TICIMEVIO. Aí quando eu peço um RIF ali para o COAF, um relatório de investigação financeira, ele me manda, meus amigos, onde era Tício e Mévio, passa a ter o quê? Caio, Semprônia, Zaira, todo mundo, você aumenta o espectro aí, sei lá, para 200 a 1000 investigações. Perceberam isso? Porque você vai ver aquilo que é invisível, na investigação financeira. Tranquilo? Vamos lá. Alguém sabe o que é lavagem de capitais? E a lavagem já está falando, meu irmão? O que acontece? Eu lavo algo que está limpo? Só se a pessoa for meio louca, tipo assim, não, eu tenho problema para lavar. Mas assim, velho, você não lava algo que está limpo, então geralmente é o quê? O que está sujo. E você sabe que quando você estuda a lei de lavagem, a lei 9.613/98, o que acontece? Você tinha gerações de lavagem, primeira, segunda e terceira. Sabe que a primeira geração da lei de lavagens, o delito antecedente principal qual era? Tráfico de drogas. Sabiam disso? Então, aí depois você tem um rol exaustivo na lei, além do tráfico você teria outro rol, e aí avança-se hoje para quê? Meras infrações penais, de modo que qualquer delito antecedente, melhor, qualquer infração penal antecedente, seja crime ou seja contravenção, que é delito ou não, o crime vagabundo ou liliputiano, mesmo a contravenção penal pode ser o quê? Tida como infração antecedente para caracterizar a lavagem de capitais. Por isso que esses rifeiros aí estão tudo o quê? Caindo na operação do Draco, não é isso? Estão tudo sendo pego, ou não é? Porra, lá em Feira, eu nem comentei, mas eu sou coordenador regional da Polícia Civil de Feira de Santana.
um lugar bem tranquilo de trabalhar, muito bom. E aí o que acontece? Lá, velho, tem uma cegonha lá, cheio de carros e motos, apreendidos aí, o quê? Por conta de investigação financeira. Muito importante isso, tranquilo? E eu te pergunto, quando você apreende um carro, um imóvel, sequestra, isso pode ou não pode reverter para a segurança pública? Pode ou não pode? Pode. Né? Antigamente você tinha lei de drogas lá, artigo 62, né? Você tem ainda lá esse artigo, mas hoje você tem, além da lei de drogas, a lei de lavagem, e você tem o artigo 133A do CPP, que com o pacote anticrime inseriu esse dispositivo que estabelece também que o quê? Tudo que você apreender, que você sequestrar, você vai conseguir, de algum modo, reverter para quem? Para o Estado, para a segurança pública. Isso é perfeito, porque a gente consegue, a gente conseguiu recente lá, a doutora Lorena está ali também, uma Hilux, uma Tracker, então você vai conseguindo vários carros, apreendidos e transformando eles em viaturas descaracterizadas. E aí pode ser avião, pode ser moto, pode ser jet ski, pode ser o que for, quadriciclo, beleza, gente? Fechou? Vamos lá. Aliás, isso me lembrou outro caso. Lembra daquele helicóptero do André do Rap? Lembra desse helicóptero? Quem é André do Rap, pô? Quem é André do Rap? Hã? Chefe de quem? De onde? De qual organização? Lá de São Paulo. Um dos chefes, uma das lideranças de onde? Do PCC. E aí o que acontece, meus amigos? Quem lembra dessa decisão? Na sexta-feira, o Supremo vai e libera, numa decisão monocrática, ministro Marco Aurélio. Lembram disso? Libera ele. Eu te pergunto, ele vai para casa, Caveiras? Ele vai para casa? Ele vai para onde? Para onde que ele vai? O que vocês acham? Ele vai para, não, eu vou botar a tornozeleira. Ele vai ficar de boa? Ele foi direto, saber para onde? Para o avião, caramba. E ó, sumiu no mapa. Aí foi para onde? Paraguai, sei lá, para o que inferno que ele foi. E está de lá o quê? Aterrorizando o Brasil, continuando mandando matar, mandando traficar, enriquecendo. E aí, engraçado, que chega na segunda-feira, o Supremo revê a decisão de sexta. E aí expede o mandado de prisão preventiva. Entendeu o que eu falei? É muito mais complicado do que a gente imagina, para a gente colocar a culpa na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal. A Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, PRF, faz de milagre diante do caos que a gente vive. Tranquilo? Vamos nessa, vamos para frente, rapidão. O papel da inteligência, então, análise avançada, integração de dados, monitoramento contínuo, ferramentas tecnológicas, já falei isso, integrar, né, sempre as ações, as agências de inteligência têm que estar integradas. A gente conversa muito com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, porque a gente não pode bater cabeça. Eu não posso estar com uma operação de inteligência e meu amigo da Polícia Federal com a mesma operação, não tem sentido. Então é importante os órgãos estarem conversando para a gente centrar energias em pontos, né, distintos, para não bater no mesmo lugar. Então isso é importante. Inteligência na prevenção também de eventos de massa, que a Bahia ela é pioneira nisso, né, por conta de eventos como Carnaval, São João, né, que vai ter também, agora já está tendo, né, várias festas, micareta, etc. Então a gente também já faz ações prévias, né, de inteligência para evitar qualquer tipo de intercorrência. Então isso é importante também, tranquilo? Deixar claro. Lavagem de dinheiro, já falei também, lavagem de capitais, é o ponto cego do crime organizado, então a gente tem que atacar aqui. Aqui que vai fazer a diferença, com inteligência, sobretudo inteligência financeira, de investigação financeira. Então atacar patrimônio. Esse é o viés hoje de qualquer polícia judiciária. Você sabe que a polícia judiciária busca autoria e materialidade, indícios mínimos de autoria e materialidade, que é a justa causa, não é isso? O que é justa causa? É o lastro probatório mínimo que o delegado precisa para indiciar o indivíduo e o Ministério Público precisa para denunciar. Fechou? Tranquilo? Vamos lá, rapidão. Como a lavagem de dinheiro funciona, né? Você tem aqui uma das formas aqui, colocação, ocultação, integração. Então você insere o dinheiro ilícito no sistema financeiro através de dispositivos fracionados. Isso aqui inclusive é conhecido como Smurf, né? O que ocorre? As pessoas às vezes começam a depositar, fazer vários pequenos depósitos, achando que isso não vai ser perceptível numa quebra de sigilo bancário. E isso
na análise, né, do laboratório de lavagem, consegue identificar perfeitamente e a gente consegue estabelecer que ali é um caso claro de lavagem de capitais e indiciar o indivíduo aí, tranquilo? Com bloqueio de contas, sequestro de bens, etc. E aí é lógico, vai tentar ocultar e depois integrar. E aí você vê, né? Toda hora abre uma farmácia, abre uma agência de veículo, aí você fala assim, porra, tinha um restaurante no Rio que era interessante, que eu passava sempre, não tinha ninguém, velho. Sabe aquele restaurante que não tem ninguém, nunca tem ninguém, mas todo mundo abre e fecha, só ele fica aberto. Percebeu? Vocês devem conhecer vários lugares assim, né? Aqueles lugares que abre e fecha e só aquele local fica ali aberto. Provavelmente é um caso típico aí, o quê? De indício de lavagem de capitais ali nesse lugar, tranquilo? Porque não tem sentido. Vamos lá. Então aqui, não vou perder tempo, técnicas, desafios da investigação. Então, meus amigos, é importante, essa efetividade da inteligência, ela vai impactar logicamente em homicídio, tráfico, roubo e extorsão. Agora em feira mesmo, a gente está com a redução lá, bem interessante, recorde, né, de CVLI, por conta de vários trabalhos feitos de inteligência. E os caras perceberam o seguinte, que a gente alcança eles mesmo fora do estado. A gente alcançou umas 5 lideranças que eram lideranças que atuavam em Feira de Santana, mas estavam fora do estado, de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ou seja, a gente conseguiu alcançar. Beleza, meus amigos? Então, assim, isso é muito importante. Lembrem-se sempre, inteligência policial. Polícia Judiciária trabalha com inteligência. Hoje, na verdade, todas as polícias, mesmo a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, todos têm o quê? Um núcleozinho ali de inteligência para poder justamente estabelecer ali as ações de forma mais efetiva e mais cirúrgica. Fechou, gente? De boa? Vamos lá, só para a gente tentar acabar aqui rapidão, deixa eu passar voando. Tecnologia é importante, a gente tem hoje, né, investido também em drones termais, isso é massa, que o drone termal, ele sobe, ele pega o calor, né, do movimento ali, então você consegue fazer um levantamento preciso do movimento ali dos indivíduos, né, desses demônios que estão atacando. E aí, assim, desafios futuros no combate ao crime organizado, então a gente precisa evoluir, né, com a tecnologia. Enfim, inteligência artificial vai ser um outro debate também interessante, porque a gente percebe também hoje que o cara consegue mudar, né, velho, pegar uma imagem de uma pessoa, colocar, colocar, né, misturar ali a imagem, misturar a voz, utilizar a voz, isso vai ser um desafio absurdo para a polícia, né, investigar, porque a gente precisa capacitar, os nossos analistas, né, os nossos peritos, para poder identificar esse tipo de situação e dar resposta. Fechou? Beleza? Meus amigos, assim, eu estou voando, tem uma metralhadora, estou vendo uma galera aí sem entender nada, assim, com a cara meio, meio voando, mas assim, o que precisarem, podem contar comigo, sabe, eu tenho que passar aqui agora o bastão para os meus amigos, então assim, eu deixei meus contatos, né, eu vou deixar aqui, minha amiga, assessora de Clóvis aí, vou deixar aqui a palestra, está aqui, quem quiser acessar depois aí, está tudo aqui certinho, tranquilo? Beleza? Fiquem com Deus, forte abraço, Deus abençoe, a gente está junto na missão, beleza? Mais. Muito obrigada. Gente, alguém tem alguma pergunta? Pode dizer. Boa. De quê? Isso, interessante também. Cadeia de DNA, até questão de daquela... Como é que fala? Cadeia de custódia. A cadeia de custódia hoje é um problema seríssimo, porque a cadeia de custódia hoje a gente sabe que, por mais que o CPP delimite dizendo que teria que ser o DPT, né, ali, mas a gente sabe que deságua tudo onde, meu amigo da Corregedoria? Na Polícia Civil. Infelizmente, ninguém assume esse ônus e fica recaído na Polícia Civil. Outra coisa, quer ver um negócio? Se a gente encerra nosso inquérito policial e remete o inquérito policial, por que os bens ficam com a gente, o armamento, etc.? O fórum diz assim, às vezes, não, a gente não tem condições de armazenar no fórum, porque no fórum é inseguro. Beleza, e vem cair na delegacia é seguro ficar acumulando armamento? Entenderam isso que eu estou falando? Então, no final, meus amigos, a polícia que é sempre criticada é a que sempre também sofre por conta das mazelas dos outros órgãos que não conseguem estabelecer o que a lei condiz, e aí a gente tem que ficar o quê? Abarcando
tudo. Inclusive, meu amigo, essa questão que a gente está falando de cadeia de custódia é um absurdo. E a gente fica trabalhando o quê? Ciclando o tempo todo nisso aí, beleza? Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Pode dizer. Perfeito, perfeito. Excelente, excelente. Como é seu nome, irmão? Do Santos, né? Do Santos faz uma pergunta excelente. Por quê? A gente, para fazer esse tipo de integração, tem que ter algo que se chama o quê? Confiança. Porque na inteligência existe uma palavra que é muito importante, que é a da compartimentação. Ou seja, nem tudo você pode o quê? É passar e ceder para outra pessoa, sob pena de você colocar em risco, em choque, a tua operação. Vocês terem uma ideia, entre colegas da Polícia Civil, a gente não e assim, e mesmo eu, por exemplo, digamos, tem um colega fazendo uma operação, eu não quero saber, eu não quero nem saber por quê, porque não me interessa saber se eu for, entre aspas, ficar assim, prejudicar ali a situação, eu não posso saber de tudo, entendeu? Agora é lógico, digamos, eu tenho lideranças específicas, liderança da facção tal, estou falando nesse sentido, BDM, CV, etc. Velho, se eu tenho operações focadas nessas lideranças que são altamente conhecidas, a gente precisa o quê? Aí compartilhar, porque é bom para todo mundo buscar logo esse camarada, entenderam? Mas nesse sentido, baralho do crime, né, que é um viés bacana também, a gente faz isso. Agora, lógico, dentro lá de feira, você tem ali, qual a equipe da Polícia Militar que você confia, da sua ente ali? Cola com ela. Aí nossa inteligência fala, inteligência do presídio também, fala pra caramba com a gente. Beleza, meu irmão? Tanto que assim, às vezes tem um ataque na rua, eu te pergunto, e o Brasil tem muito essa característica, o ataque, a ordem vem de onde? Geralmente, do presídio. E aí a gente tem que geralmente fazer uma operação aliada com o sistema carcerário, entendeu? Não atacar fora só, atacar dentro. E aí a gente ataca a liderança, aí transfere para a Serrinha, transfere para outro presídio que vai incomodar aquela liderança e ajuda também, beleza? A compelir. Fechou, irmão? Então tem que ter muito cuidado, agora sempre baseado na confiança do Santos. Tranquilo? Fechou. Muito obrigada.